Olá, caro aluno, olá, cara aluna, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui e hoje eu vou falar para vocês sobre o concurso da Polícia Militar do Piauí, pessoal. Mais de 1000 vagas aí para o concurso da Polícia Militar do Piauí. Você não vai perder, né? Você que quer ser papamaique, você que tem o sonho aí de se tornar um policial, você não pode perder essa. E ó, o Gabarita já vai estar aqui pronto para ajudar você sempre. Assim que sair esse edital, nós vamos estar aqui para ajudar você. Só lembrando que no último edital, o edital de 2017 da PM do Piauí, pessoal, não caiu geografia mais precisamente, mas ela tá ali organizada como conhecimentos gerais. E eu coloquei esses conhecimentos gerais como geopolítica, porque é exatamente isso que tem ali, geopolítica. O que é geopolítica? É a parte aí da ciência geográfica que vai estudar as relações de poder no espaço geográfico, e é isso que vai cair. Então é geografia pura, e nós aqui do Gabarita Geo vamos estar preparados para você aí se dar bem e se transformar num soldado aí da Polícia Militar do Estado do Piauí. Pessoal, ó, presta atenção aqui, ó. Temos 12 questões, tá? E vocês precisam estudar as características de geopolítica. Por quê? Porque são 20% da prova é geopolítica. Então, ó, se liga, presta bem atenção. O que é que nós vamos ter neste edital? O que nós temos aí? O que a gente pode esperar? Vamos lá. Relações políticas e econômicas no espaço mundial. Bom, relações políticas e econômicas. Você precisa entender praticamente aí as relações de poder dentro do espaço. A questão aí da bipolaridade, de como que era a antiga ordem mundial, como é que ela estava organizada, as características dos países ocidentais e dos países orientais. E depois, obviamente, quando a gente chega aí na nova ordem mundial e toda a relação do capitalismo atrelado à nova divisão internacional do trabalho, vamos ter então os novos polos de poder geopolítico da atualidade. Então você precisa entender esses polos aí, estudar a economia dos Estados Unidos, estudar a União Europeia, estudar a economia chinesa e economia principalmente do Japão. É muito importante isso. Entender também como acabou acontecendo aí o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, e os fatores que acabaram levando isso, as questões aí da xenofobia, da migração e refugiados relacionados dentro da Europa. Você precisa estar esperto quanto a isso. Outra situação importante aqui, pessoal, disputas imperialistas e transformações nesse espaço capitalista. Vamos entender que ao longo aí dos últimos 5 séculos, nós tivemos principalmente a Europa organizando e mandando em todo esse espaço econômico e hegemônico mundial. Vamos entender principalmente aí a questão do colonialismo europeu nas Américas, a forma com que houve então as descobertas e os fatores mercantilistas, econômicos, geopolíticos importantes nesta relação aí de economia, de distribuição do poder mundial, dessa expansão do poder da Europa sobre o espaço mundial. Outra situação, depois temos aí o neocolonialismo, a segunda onda de colonialismo europeu principalmente, quando vai pegar aí fazer a colonização da África, do Sudeste Asiático, a importância dos Estados Unidos no cenário de dependência e de dominação de toda a América Latina. Você vai ter que entender essa situação e os fatores econômicos relacionados a tudo isso. Vamos entender que no capitalismo industrial nós tivemos aí a importância dos Estados Unidos na América, dominando e buscando aí as suas características econômicas, e também a Europa dominando a África e o Sudeste Asiático. Muito importante isso, hein, pessoal? Então se liga aí, aqui é Gabarita Geo, comigo e com a equipe do Gabarita Geo, tenho certeza que você vai se dar bem. Formação de blocos de poder. E aí vocês vão perceber as relações entre a formação da OTAN, do Pacto de Varsóvia, a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Você precisa entender como ficou a Comunidade dos Estados Independentes depois do fim da União Soviética. Você precisa estudar tudo isso também.
Temos aí a formação da União Europeia, que eu já falei, mas também nessa relação de blocos de poder é importante, como é que os tigres asiáticos acabaram se desenvolvendo, se fortalecendo, e outras relações econômicas, como BRICS, G7, G20 e vários outros também, beleza? Caracterização dos sistemas político-econômicos. Precisamos entender como é que se desenvolveu essas características político-econômicas no mundo. Vamos entender aí o pós-Segunda Guerra Mundial como um fator principal de dissuasão e hegemonia entre diversos poderes diferenciados no país, ou melhor, no mundo. Então a gente precisa estudar também essas ideologias, o que é o capitalismo, o que é o socialismo, o que era o bloco dos países não alinhados, como foi aí toda a organização da corrida espacial tecnológica, dessa disputa que foi a Guerra Fria, que não foi uma guerra, que os dois principais protagonistas acabaram tretando na bala, mas eles aí tiveram participação e influência em diversas guerras mundiais. Isso foi extremamente importante para entender aí os sistemas político-econômicos do mundo, pessoal. Aí a gente tem a globalização e a fragmentação do espaço geográfico mundial. Como é que aí a globalização acabou interferindo nesse processo? Vamos entender principalmente o meio técnico, científico e informacional. Como é que essa habilidade do mundo em chegar e desenvolver tecnologias para a comunicação, para o transporte, para a criação de demandas de consumo, fez com que criasse áreas extremamente conectadas do mundo e outras áreas extremamente desconectadas de toda essa relação de conectividade mundial. Muito importante a gente colocar isso. Por exemplo, países da América do Norte, da Europa e do Extremo Oriente vão estar extremamente conectados, enquanto vamos ter países aí do Sudeste Asiático e do Centro Africano que praticamente você nem conhece o nome da capital. Precisamos entender essas relações e o porquê que houve essas fragmentações do espaço. Conflitos étnicos, políticos e religiosos atuais. Precisamos entender todos os conflitos separatistas, principalmente na Europa, principalmente País Basco, Catalunha, região da Irlanda do Norte. Precisamos entender também as formas que acabaram ao longo da última década do século XX para cá, principalmente devido à colonização e à descolonização africana, causaram diversos problemas relacionados a etnias, conflitos de tribos que, enquanto o colonizador estava dominando, estavam mais ou menos tranquilos. Quando ele saiu, a treta começa. E aí a gente precisa entender a questão de Ruanda, precisamos entender o conflito no Sudão, precisamos entender a questão da região da Caxemira, precisamos entender regiões principalmente voltadas no chifre da África e todos os seus problemas relacionados naquela região, assim como problemas terroristas na região do Oriente Médio, na Nigéria, a Primavera Árabe relacionada aí nos países do Magreb, do Norte Africano, a questão da guerra da Síria e todo o problema relacionado ao deslocamento massivo de pessoas para a África, para o Oriente Médio também, para a Europa e como é que a Europa acabou se relacionando com isso. Muito importante essa situação aqui. Sem contar também a relação de Israel e Palestina, que é clássica e precisa ser estudada. Organismos internacionais. Já falei alguns para vocês, mas vocês precisam ficar ligados na organização e funcionamento da ONU. Como é que funciona a Organização dos Estados Americanos? Todas as agências da ONU, OEA, ou melhor, OMS, OMC, Organização para Desenvolvimento da Cultura, que é a Unesco, temos a Unicef e também os órgãos regulatórios mundiais, como é o caso da Organização Marítima Mundial, Organização Aeronáutica Mundial, Organização Atômica, e todos esses órgãos regulativos existentes também dentro da Organização das Nações Unidas, sem contar o principal poder deliberativo dessa organização, que é o Conselho de Segurança, e como é que está sendo modificado ao longo dessas novas eras da atualidade essa relação aí de poder dentro do Conselho de Segurança.
Questões ambientais, a questão do aquecimento global, como é que os países estão organizando isso, as conferências mundiais para o meio ambiente, desde Estocolmo, passando pela Eco 92, pela Rio+10 em Joanesburgo, Rio+20, Protocolo de Quioto, Acordo de Paris, muito importante para entender como é que está o posicionamento dos países e essa relação geopolítica existente na questão ambiental, beleza? Sem contar também as relações econômicas do Brasil e do mundo, pessoal. Precisamos entender a balança comercial brasileira, quais são os principais países, parceiros comerciais do Brasil, o que é que o Brasil está levando para o mundo, o que ele está comprando do mundo. Tudo isso é muito importante. E no Gabarita Gel você vai ter tudo isso. Assim que o edital sair, e está próximo, é importante lembrar, assim que esse edital sair, nós montaremos aí um curso específico para a Polícia Militar do Estado do Piauí, pessoal, para você realizar seu sonho. Portanto, fique com a gente, se liga, prepare aí seu caderninho, anota tudo o que eu falei e dá uma olhada no canal aqui, no meu canal, no canal do professor Baglini, no canal do professor Jean, que você vai se dar bem. Comece a estudar já, eu tenho certeza que você vai se dar bem. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau!